orçamento, autoridade, consequências e implicações. Então hoje uma das técnicas que você pode utilizar é a técnica pastor. P de problema, você entender qual que é o problema que essa pessoa está passando e se você consegue resolvê-lo. Uma das técnicas que você pode utilizar para fazer uma apresentação é a técnica pastor. O P é de problema. Então, o primeiro ponto é identificar os problemas que o teu potencial cliente tem. E aí o segredo de você entender quais são esses problemas é você perguntar, tá? Normalmente o vendedor ele tende a falar, você tem esse problema, você tem isso, você passa por isso. Não, deixa eu te perguntar, quais são as situações que você encontra? E aí, claro, essas perguntas vão ser direcionadas para o seu segmento. Por exemplo, deixa eu te perguntar, você tem problemas em bater meta? Se você gostaria de aumentar as suas vendas, sua equipe bate meta todos os meses? O teu faturamento está de acordo com aquilo que você planejava? É um problema. O A, ele vem de agitar o problema. Ou seja, eu vou cutucar ele e mostrar para ele quais são as consequências, né? Quais são aquilo que não está sendo visto. Porque muitas vezes ele não está batendo metas faz vários meses e ele não se liga. Nós temos 3 técnicas hoje para a gente trabalhar, tá? E dentro dessas técnicas nós vamos falar também sobre gatilhos mentais. Hoje a aula vai ser um conteúdo um pouco mais técnico. Hoje a aula vai ser um pouco mais técnica, né? A gente vem trazendo aí nos últimos 3 dias muito conteúdo de mentalidade, comportamento e de entender do ser humano. Lembra que na primeira aula eu falei o seguinte, que 80% de uma venda ela é de mentalidade. E nesses 80%, eu preciso entender de ser humano. Afinal, mesmo que sua venda seja B2B, não existe venda B2B, não existe. Entenda uma coisa, não existe venda B2B. Não busque por venda B2B. O que existe são vendas de pessoa para pessoas. Toda empresa tem uma pessoa por trás responsável pela compra, pela venda, pela negociação, pela tomada de decisão. Por mais que a venda para empresas tenha algumas características, o que vale é você entender de pessoas, você entender de comportamento, de acordo com o perfil ideal do seu cliente.
Faz os Pix que eu consigo fazer. Fala, Adolfo. Olá, Felipe. Tudo bem? Pode fazer Pix para mim aqui também. Poxa, a gente pensa que empreender vai até às 18, empreender é 24 horas, É ainda tem que todo, fazer Pix para um monte de gente aqui. é toda hora, né? Toda hora. É toda hora. É É toda isso hora. aí. Deixa eu ver que horas são. Bom, 7h31. Eu vou. Hoje você não vai estar com a câmera aí, né, Adolfo? Tá difícil, eu vou ter que passar em vários ambientes. Não, imagina. Ah, Imagina, fica tranquilo. Eu vou fazer uma aula hoje um pouco mais técnica, tá? A gente vai num conteúdo um pouco mais, né? A gente vem vindo aí em 3 aulas um pouco mais dinâmicas, falando sobre mentalidade, comportamento. E agora a gente vai vir para uma parte mais técnica. Você conseguiu assistir a aula de ontem ou não? totalmente. Conseguiu? Legal. Contribuiu? Como é que foi? Contribuiu demais. Ela foi um complemento da terça-feira, né? Isso, exatamente. Exatamente. Agora a gente vai para uma parte um pouco mais prática da aplicação, né? Então, o meu planejamento aqui hoje é falar sobre 3 técnicas, né? 3 abordagens que a gente vai trabalhar. Beleza? Beleza. Show de bola. E então, como você tá off aí na câmera, eu vou aproveitar para fazer a aula bem voltada aqui para a gravação, que esse material vai ficar disponível para vocês lá depois, beleza? Manda bala, Felipe. Show de bola. Deixa eu só ver se vai entrar mais alguém aqui e participar. E aí a gente já começa. Daniel Reginato, conhece Daniel Reginato, Adolfo? Ué, eu assisti um evento dele aí, né? É um CEO aí da Redrive. Isso, tá aí acompanhando hoje. Olha a responsabilidade. Agora ele me meteu numa fria aqui, né, Isso cara? é bom. Isso é bom. Meu tom de voz vai até mudar agora. Ah, agora eu vou ter que fazer direito, né? É, Não, mas o feedback tem sido bem positivo, né, Adolfo? bem positivo. Hoje eu tive uma reunião com um garoto que está mexendo com a Redrive lá do comercial, enfim. Bastante pergunta e dúvida. Aí eu falei para ele, então tá funcionando. Se não Show, tivesse dúvida nenhuma e nenhuma pergunta. show, perfeito. Olha ele aí, ó. Fala, Daniel. Fala, Adolfo. Olá, Daniel. Boa noite. Boa noite. Dá uma espiada aqui no treinamento. Vamos lá. Show de bola. Então vamos começar. Tá bom, depois o Felipe, se não aumentar as vendas aí, depois você me avisa. Daí eu posso pedir no gancho. Beleza. Só um comentário aqui, Felipe, bem rápido. Você falou para mim que tem muita gente de odontologia aí no curso, né? Tem, aham. É porque a gente está fazendo. Eu faço um MBA com a Gleice em São Paulo e lá eles sugerem a Redrive. Com quem? Com a Gleice, um MBA em gestão em clínicas odontológicas. E numa aula lá de vendas, um rapaz, não é bem ela, um rapaz que foi convidado, sugere Ah, a Redrive. E por- aí pronto, e todo mundo Que foi legal. atrás. Legal. Por acaso não é o Fábio Pimenta? Camarada, eu não lembro dele, foi a aula tem umas 3 semanas. Eu não Ah, lembro. então não é não. Então não é. Legal. A gente tem vários parceiros aí, cara. Bacana demais. Acho que foi o Ivo que deu uma. Hã? Acho que foi o Ivo até. Ah, que legal. Legal. A gente tem vários parceiros aí dentro da Vocês Redrive, aqui, né? vou estar aqui espiando, tá? Beleza. Vou dar aula aí pra vocês. Fechou, valeu. Então, bora lá, vamos começar. Adolfo, vou dar uma boa noite aqui pro pessoal aqui da gravação e a gente já vai dar início, beleza? Show de bola. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso Redrive X. Nosso objetivo e o nosso resultado é fazer você ter resultado. Então, nós estamos no 4º dia do nosso treinamento. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu peço para você parar essa aula aqui e assistir as 3 aulas anteriores. Por quê? Todas essas aulas são um complemento da aula de agora. Então nós construímos uma estrutura para que agora a gente coloque ela em prática. A partir de hoje a gente coloque ela em prática. No primeiro dia eu falei o seguinte, que 80% de uma venda ela envolve mentalidade. Apesar dos grandes vendedores, né, da maioria dos vendedores, estão em busca de técnicas, né, de vendas, de fechamento, de contorno de objeções, o que vale mesmo é você entender de pessoas. E por quê? Inclusive eu falava com uma pessoa hoje que não existe venda B2B, né? Não existe venda empresa para empresa. Ah, Felipe, mas eu vendo um produto que eu vendo para o mercado, eu vendo para a indústria. Ok, o consumidor pode ser até a empresa, a indústria, mas no fim, né, de tudo, você vende para pessoas, né? E sempre o tomador de decisão,
o cara que vai fazer o pagamento, a pessoa que vai decidir se vai comprar ou não, o setor de compra, o setor de vendas, é uma pessoa que está ali por trás. Por isso que 80% do nosso treinamento, ou uma grande parte do treinamento e daquilo que a gente precisa construir, envolve mentalidade. E não somente mentalidade, mas o comportamento do nosso potencial cliente. Então a gente viu ontem ali sobre identificar o público ideal, né? Nós trabalhamos ali algumas situações de agendamento. O que nós fizemos até agora? Só para vocês receberem aí um overview de tudo que nós trabalhamos. No primeiro dia a gente falou bastante sobre mentalidade, desmistificando várias crenças limitantes, e depois a gente vem construindo um processo comercial, onde nós falamos sobre técnicas de prospecção, e aí a gente falou sobre gerar curiosidade, despertar interesse, agregar valor, como chamar essas pessoas se interessando genuinamente com elas, né? E a gente falou sobre manipulação e persuasão, aonde está a venda. E agora nós vamos falar, ontem nós falamos também sobre o agendamento, como construir um agendamento qualificado. Inclusive a gente falou sobre algumas técnicas de qualificação, técnica Bench, por exemplo, para você identificar o orçamento do teu potencial cliente, a autoridade, a necessidade e o tempo que ele está disposto para fazer isso. E no finalzinho da aula de ontem, se você não assistiu, falo para você de novo, assistir essa aula. No finalzinho da aula, eu falei um pouco sobre como fazer um agendamento correto e que a maioria dos seus potenciais clientes, ou a maioria dos seus concorrentes, você não, mas a maioria dos seus concorrentes fazem de maneira errada. Então, não vou voltar aqui e falar do mesmo assunto, mas assista a aula que vai valer a pena. E hoje a aula vai ser um pouquinho mais técnica, diferente das outras 3, então vai ser um conteúdo que a gente vai aplicar bastante. Esse conteúdo que eu vou conversar com vocês hoje, gente, não está na apresentação oficial aqui, né, no nosso material original. Então, eu vou pedir para você parar o que você está fazendo, pega um bloco de notas, abre o bloco de notas, pega um teu caderno, para que você anote todas essas informações, tá? Todas essas técnicas que nós vamos trabalhar aqui. E a primeira técnica que nós vamos trabalhar é a técnica de GPCT. O que é a técnica de GPCT, Felipe? Uma técnica que a gente utiliza para se conectar com o nosso potencial cliente e para identificar possíveis dores, as situações que podem fazer ele comprar ou não. Antes de a gente falar sobre essa técnica, quero dar boas-vindas aí pro pessoal que está ao vivo, né? Fica à vontade aí de fazer pergunta, de interagir aqui no chat, e espero que essa aula contribua bastante com vocês aí. Então vamos lá. Primeira parte da técnica GPCT, tá? O G é de goals, ou seja, objetivo, né? Quais são os objetivos que o seu cliente, o seu potencial cliente quer alcançar? Vou dar um exemplo aqui, tá? Quando a gente fala de venda da Redrive, essa venda aqui, ela pode ser utilizada principalmente em vendas de serviços, tá? Seja serviços digitais ou serviços online. Ontem nós falamos sobre a diferença entre venda transacional e venda consultiva. Essas técnicas que eu vou passar aqui para vocês é justamente para uma venda consultiva, seja num consultório odontológico, seja na prestação de serviço, seja numa venda da própria Redrive, um plano, na área de educação, enfim, são serviços que você vende e você vai precisar entender um pouco mais da necessidade do teu cliente. E uma das coisas muito importantes que nós precisamos ter, deixa eu só dar bem-vinda aqui para a Natália. Bem-vinda, Natália, seja muito bem-vinda, boa noite. Cheguei um pouquinho atrasada porque eu estava no trânsito para casa, mas estou aqui. Não tem problema, que bom que você está aqui. Legal, hoje a gente está falando sobre a técnica GPCT. Nós vamos falar sobre 3 técnicas. Técnica GPCT, a técnica Pastor e os 7 passos que a WhatsApp utiliza dentro de um processo de vendas. Não somente a WhatsApp, mas eu vou pegar como referência, né? A Prudential também usa, entre outras empresas utilizam para desenvolver um processo de vendas, tá? Então, eu comecei aqui a técnica GPCT falando sobre a primeira sigla, ou primeira letra, que é G de goals, objetivo. E ontem nós falamos um pouco sobre isso, que diferente de eu falar assim, olha, Adolfo, o seu objetivo precisa ser aumentar as suas vendas, você precisa aumentar as suas vendas.
Quando eu afirmo para o meu potencial cliente aquilo que ele deve fazer, não gera tanto impacto quanto ele falar que aquilo ali é importante para ele, que o objetivo dele é chegar em determinado lugar. Então, uma das técnicas mais poderosas que nós podemos utilizar quando se trata de vendas consultiva é técnicas de perguntas. O vendedor profissional, um vendedor que sabe atender o teu potencial cliente, sabe direcionar uma venda, ele vai fazer mais perguntas do que afirmações. Então essa técnica ela pode ser aplicada na qualificação, ela pode ser aplicada antes do agendamento, durante o agendamento, tá? Depois que você já marcou uma reunião, marcou uma entrevista, marcou uma reunião via Meet, uma reunião via presencial, o que você precisa entender aqui quando a gente fala de objetivos? Aonde o seu potencial cliente quer chegar? Se eu perguntar para você hoje, antes de você entrar na Redrive, aonde você quer chegar? Qual que é o seu objetivo em relação às suas vendas? Qual é a sua meta para você vender nos próximos 6 meses? Pô, Felipe, minha meta é fazer pelo menos 6 mil reais nos próximos 30 dias, 100 mil reais nos próximos 3 meses, não sei. Legal, é o primeiro objetivo. Eu quero entender aonde ele quer chegar daqui no final do ano. Qual é o seu objetivo em relação às suas vendas? É o primeiro objetivo. Segundo, quando a gente vem para o P, é o plano. Qual é o plano que você tem para chegar nesse objetivo? E aí, quando a gente fala de plano, por exemplo, a gente tem o pessoal aqui que são dentistas, né? Tem clínicas aí de ortodônticas. Quando eu pergunto qual é o objetivo dele, e eu falei isso ontem, né, um pouco das minhas dores em relação à parte de estética, enfim, de necessidade, o que falta para alguém me convencer ou a me persuadir a eu colocar um aparelho, enfim, cuidar um pouco mais da minha saúde, eu quero entender quais são os objetivos que o meu potencial cliente tem. Cara, o que você busca quando você, falando da sua saúde bucal? O que você busca em relação à sua autoestima, né, aos seus dentes? Legal. Qual que é o teu plano para chegar, para resolver esse problema? Você já viu algum profissional? Você já foi pesquisar? O que você está fazendo para chegar, né, nesse resultado que você almeja? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou coletando informações para que ele me muna, né, me encha de argumentos no momento que ele me der uma objeção. Porque o meu papel aqui, inclusive eu estou com um papel em branco aqui, uma caneta, por quê? O meu papel aqui, a minha função quando eu estou vendendo e ele me traz uma objeção, é fazer ele lembrar dos motivos que ele me deu no começo para ele fazer aquela determinada ação, aquela compra. Porque quando eu estou fazendo essa abordagem de prospecção, essa abordagem de qualificação e de apresentação, o que eu estou fazendo? Eu não estou me colocando como um vendedor. Eu estou me colocando como um consultor. Cara, deixa eu entender qual que é a sua necessidade. Inclusive, a gente falou por que nós não devemos falar o preço já quando a pessoa pergunta no WhatsApp, pergunta por telefone, porque é uma venda consultiva. Você precisa entender se você pode ajudar essa pessoa. Então, eu estou sentado com ela na minha frente, estou com ela no meu Meet aqui, fazendo uma reunião, e eu quero fazer uma análise. E tudo que ela me responder, eu vou anotar aqui nesse meu papel em branco, para que, quando ela me trouxer uma objeção, eu tenho argumentos. Eu falo assim, lembra que você falou para mim que faz 3 anos que você quer resolver esse problema e você ainda não resolveu? Que te incomoda? Lembra que você falou para mim, toda vez que você vai numa festa e você precisa os convidados pedem para tirar foto, você tem medo de sorrir porque você não está satisfeito com o seu sorriso, com os seus dentes? Então, esse momento aqui é o momento de coletar informações. Então, primeiro, quais são os objetivos, quais são os planos que ele tem para concluir esses objetivos, e agora o C, GPCT, o C é de Challenger, ou de desafios. O que tem impedido esse teu potencial cliente de chegar naquele resultado? Ele já tem um objetivo, ele tem um plano, que na verdade, muitas vezes você vai perceber quando você faz essa pergunta, ele não tem um plano, ele só quer fazer, é um desejo dele, ele está batendo cabeça, né? A gente vê, por exemplo, quando a gente aborda as pessoas para vender Redrive, né? Para oferecer Redrive, para entender a necessidade dela. Ela muitas vezes nem tem um objetivo, ela nem tem meta de vendas,
definido, metas que ela vai de faturamento, meta de quantidade de novos clientes, meta de margem de lucro, ela não tem isso, ela tem um sonho, né? E se ela não tem objetivo, ela não tem plano. Mas com certeza ela tem desafios. Com certeza ela passa por dificuldades. E aí eu quero entender o que te impediu, só pôr a Gleucia aqui, a Gleucia, o que te impediu até hoje de resolver essa situação? Essa pergunta aqui ela é essencial para o nosso processo de vendas. Porque eu não vou deixar, a maioria dos vendedores fazem isso. Deixam para contornar a objeção no final. Quando a pessoa fala preço, você fez de tudo, a pessoa fala preço, aí ela vem com uma objeção que você não antecipou, e aí ela vem com uma objeção, ficou fora do meu orçamento, eu preciso ver com a minha esposa, enfim, várias objeções que a gente ouve todos os dias praticamente. E se você não antecipou, quando você começa a contornar a objeção lá no final, só depois que você falou o preço, você vai contra aquele princípio que a gente falou, que você não precisa daquele teu potencial cliente. Ele que precisa de você. Se eu fosse desenhar aqui hoje uma pessoa, eu sou ruim de desenho, mas se a gente fosse desenhar aqui hoje uma pessoa de pé e a outra do lado, de joelho, como se estivesse clamando ali, pedindo alguma coisa, quem que você colocaria como vendedor? Normalmente é o de joelho lá, né? Olha, por favor, compra de mim para me ajudar, compra de mim para bater a meta. Só que o nosso papel é inverter. Quem tem o poder de decisão se vai vender ou não, é você vendedor, é você executivo comercial, é você especialista. Então, a pessoa que está ali que precisa de você. Igual o exemplo que a gente deu do médico. Por isso que eu não deixo para contornar a objeção no final. Quando eu contorno a objeção no final, eu falo assim, cara, mas eu preciso... Veja bem, quer ver uma hora que você perde a tua venda? É a hora que você fala, mas veja bem, é que a gente está com uma promoção, é que eu vou... E se eu te der um desconto? Aí você tem dois problemas. Ontem eu conversei com uma pessoa e ela falava assim, Felipe, eu não estou vendendo bem, estou ruim das vendas, o meu produto custava R$500 e agora eu ofereci por 250 e mesmo assim eu não estou vendendo. Agora ela tem dois problemas. Primeiro problema, que ela não vende, e segundo problema, que a margem de lucro dela agora é menor, se acaso ela venda. Então, você vai perceber que perder não, se você abaixar o teu preço, você vai continuar sem vender. Então, por isso que a gente faz essas perguntas. Challenge de desafios. Quais são os desafios que você está enfrentando para resolver essa questão? O que te impediu até hoje para resolver esse problema? E o time. Se você hoje encontrar ou resolver esses problemas, esses desafios, você está disposto a começar hoje, a fazer agora esse procedimento? Você vai entender qual que é o time dessa pessoa em realizar aquele procedimento, em comprar aquele determinado produto, em realizar um sonho. Essas são as primeiras perguntas que nós vamos fazer para o nosso potencial cliente quando ele estiver já frente a frente comigo, tá? E aí pode ser até por ligação a essas perguntas aqui também, para você qualificar para uma reunião presencial, se for o caso, tá? Na continuação da técnica GPCT, gente, ficou alguma dúvida aqui dessa técnica GPCT? O pessoal que está aqui ao vivo? Eu peguei a parte do G, P, o C, o T eu não entendi muito bem. Tá, então vamos lá. Goals, objetivo, quais são os objetivos daquela pessoa? Claro que você vai perguntar relacionado ao teu segmento, né? O que você está buscando quando você quer, quando a gente fala de autoestima, né? Por exemplo. Planos, qual que é o teu plano para resolver esse problema? Qual que é o teu plano para resolver o teu problema? Não. Qual o teu plano para chegar nesse objetivo, né? Felipe, eu quero ter um sorriso. Natália, eu quero ter um sorriso mais bonito, né? Quero ter minha autoestima melhorada. E o que você está fazendo já para resolver esse problema? Eu estou cuidando um pouco mais dos meus dentes. Eu estou, né, buscando aí alternativas, passando algum creme, alguma coisa assim. A pessoa vai falar quais são os planos dela, tá? E quais são os desafios que você tem enfrentado para chegar até essa solução, até esse objetivo final teu.
Então, às vezes eu esqueço de passar o produto, às vezes eu não tenho tempo para ir para fazer as minhas sessões, eu não consigo resolver esse problema porque normalmente é muito caro. Eu não achei ainda uma metodologia, um tratamento, né? Não achei um produto que me atendesse, uma empresa que me fornecesse tal serviço que me ajudasse nessa solução, a chegar nesse objetivo. Felipe, por exemplo, quais são os desafios da Redrive, né? Os desafios dos clientes que nós conversamos. O cara quer aumentar suas vendas, o plano dele é crescer 3 vezes mais, qual que é o seu desafio? Cara, meu desafio é acertar o tráfego pago, encontrar um gestor de tráfego, um design, colocar post no Instagram todo dia. Esses são os desafios. Em quanto tempo você quer, e aí vem o time, né? Em quanto tempo você quer chegar nesse resultado que você falou para mim? Bom, eu quero triplicar minhas vendas pelo menos até o final do ano. Quero chegar num faturamento de 100 mil reais mensal. E você falou para mim que você está com o teu faturamento hoje de 50, né? Você quer dobrar até o final do ano. Perfeito, tá? E agora, a gente vem complementar essa técnica, tá? Por quê, gente? O trabalho de prospecção que vocês utilizam Redrive, o trabalho de abordar as pessoas, não pode ser um trabalho preguiçoso. O que é um trabalho preguiçoso? Eu vou abordar as pessoas, eu já vou falar para elas tudo o que eu quero, porque o meu interesse é falar do meu produto, do meu serviço, e quem quiser vai comprar. Esse trabalho é trabalho de preguiçoso. O nosso trabalho aqui é fazer uma venda profissional. E quando você faz uma venda profissional, você se diferencia, se destaca dos teus concorrentes. Então, qual que é a nossa primeira etapa? Lembra o seguinte que eu falei em alguma das aulas. O vendedor não pode ter pressa. A pressa é inimiga da venda, tá? E pior que não vender é vender errado. Acho que foi a primeira aula que eu falei sobre isso. Pior que não vender é vender errado. Vender para alguém que quer ter resultado rápido, vender para alguém que quer só o preço mais barato, que não liga para nada, que não vai seguir o processo que você definiu. Isso é a pior coisa. Por isso que é importante mas aplicar todos esses processos. Claro que tem alguns pontos aqui, talvez o produto que você venda, né, o pessoal que está ao vivo aqui, você que está assistindo, talvez não se encaixe, mas você vai adequar de acordo com a tua realidade. No complemento da técnica GPCT, vem a técnica de BACI, tá? Felipe, mas por que vocês usam, né? Não é só você que eu vi várias vezes pessoas usar siglas, usar letra para falar sobre processo de vendas, porque é mais didático, você lembra mais fácil, você não precisa lembrar todas as palavras, né? Mas você lembra GPCT, o que é G? Goals, Plan, Challenge, Time. BACI, agora que eu entendi qual que é o desafio, qual que é o objetivo, qual que é o tempo que ele tem, eu vou perguntar para o Adolfo o seguinte: Adolfo, bacana, já entendi os seus objetivos, os seus planos, o desafio, você quer chegar aí até nesse resultado em 6 meses, em 2 anos. E deixa eu te perguntar, essa pergunta aqui, gente, ela é extraordinária. Para chegar nesse resultado que você me disse aqui, quanto que você está pensando em investir? Olha só, quando eu faço isso, eu vou começar a identificar aonde está o orçamento do nosso potencial cliente. Então, o BACI é parecido com a técnica Bench, né? E aí eu venho aqui na técnica BACI, é utilizar o budget, o orçamento. Eu quero descobrir qual é o orçamento que esse cliente está disposto. Porque eu não vou oferecer um produto de 10 mil reais para quem está disposto a pagar 1.000. Olha, eu estou pensando em colocar aqui essas facetas aqui nos meus dentes. Eu estou pensando em gastar, sei lá, acho que uns 150 reais. Tá bom. Quem está aqui consegue fazer esse procedimento para mim por 150 reais? O pessoal que está ao vivo aqui comigo? Não aceita por 150 reais. Ela vai estar bem de Oi, é da Shopee, né? É da Shopee, né? É da Shopee, você vai fazer aqui, ela vai cair ali. É verdade. Então, aí, Adolfo, você consegue colocar aí na tua clínica, Adolfo, por 150 reais eu vou aí. A consulta de quanto 150? A aí, faceta não. A faceta não. Mas olha só, se eu não faço esse tipo de pergunta, eu começo a atender. Olha a importância dessa pergunta. E às vezes o cliente vai falar, nem sei quanto, não entendo nada sobre isso. Tá, não tem problema. Aí você vai trazer a referência. Lembra que você é o especialista no assunto. E lá no final, na última técnica de hoje, você vai ver como é importante conhecer o teu mercado.
Mas, se eu não faço essa pergunta, eu vou apresentar, tal, mostro lá meus planos, mostro meus equipamentos, o resultado que vai chegar, e vai chegar no final, na minha cabeça, claro que eu fiz uma brincadeira, sabe? Eu sei que não é esse valor, mas na minha cabeça, na cabeça do teu potencial cliente, ele imagina que esse procedimento custa R$150. E você mostrando tudo, e você não fez essa qualificação, não fez essas perguntas. Chega no final, fala para mim, Adolfo, quanto vai custar as facetas aí pro meu procedimento? Uma faceta, em média, R$1.300 a R$1.500 cada uma. 1.500. Eu estou dizendo uma faceta de ticket médio alto, né? Alto, tá. O que vai acontecer comigo? Eu estava todo feliz que eu ia fazer a faceta, e eu imaginava que era 150. Só que ele falou para mim que agora é 1.500. O que aconteceu comigo? Eu caí para trás, eu me assustei, porque eu não tinha referência. E o Adolfo, como especialista ali na hora, ele não fez essa qualificação, não perguntou para mim quanto eu estava disposto, se já foi pesquisar quanto é mais ou menos no mercado. Cara, ele só foi apresentando e deixou eu a meu critério. E na minha cabeça eu tinha a referência muito baixa. Quando chegou no final, eu falei, não, cara, 1.500, não, imagina. Obrigado, olha, Deus abençoe aí, tchau, até mais. Eu vou pensar, ou pior, né? Aí é o pior cenário. Olha, eu gostei muito, eu vou pensar e te retorno. É igual quando você vai no shopping, você olha uma bolsa, um sapato, um homem ali, um relógio, você gosta, coloca no pulso, aí quando você vai olhar a etiqueta, você fala assim, meu Deus, que camisa feia, né? Que relógio feio, não gostei. Daí o vendedor pergunta, gostou, vamos ficar? Ah não, eu vou dar uma pensadinha ali, só vou no McDonald's comprar uma casquinha e daqui a pouco eu volto. Nunca mais volto, porque a pessoa tem medo de falar que ficou caro para ela, que está fora do orçamento dela. Por isso é importante. E aí eu venho para a segunda parte, BACI, o A, de autoridade. O meu objetivo é descobrir se essa pessoa tem 100% de autonomia para tomar essa decisão. Adolfo, deixa eu te perguntar, para fazer esse procedimento, caso tudo dê certo, tá? Não que seja comigo que você vai fazer, mas quando você decidir fazer, tá? Você tem 100% de autonomia para tomar essa decisão ou você precisa de um auxílio de mais alguém, por exemplo, da sua esposa, Adolfo? Eu vou deixar com que ele fale. E aí o Adolfo é casado, Adolfo? Sim. O Adolfo é casado. Ele fala assim, não, Felipe, comigo aqui eu tenho 100% de autonomia. Eu falo, bacana. Adolfo, deixa eu te falar, cara, eu também sou casado, tá? E a gente atende somente adultos aqui. A nossa clínica é voltada somente para adultos. A gente acaba nem atendendo crianças, porque não dá um procedimento diferente, profissionais diferentes. E normalmente o homem, cara, a gente encontra, assim, a gente faz atendimento várias vezes aqui, né? O homem, quando ele fala que tem 100% de autonomia e ele é casado, normalmente no final ele fala, cara, só deixa eu falar com a minha esposa, só para ela poder ficar sabendo. Normalmente é assim, cara. No teu caso também é assim? Em algumas situações, sim. Algumas situações assim. Legal. O que eu tô fazendo? Se ele falar para mim, não, é verdade, cara, é assim. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar a tua esposa para participar aqui dessa entrevista, dessa reunião, desse agendamento. Porque, gente, se eu faço a apresentação inteira lá do meu produto, eu encanto o cliente com a minha apresentação, com a tecnologia, com os benefícios, e eu faço a apresentação para o Adolfo, e eu falo para ele, olha, no final vai custar R$1.500, Adolfo, cada placeta, enfim, papapá. O Adolfo, ele vai falar, gostei, só que eu preciso falar com a minha esposa. Vocês acham que ele vai falar com a mesma técnica, com a mesma qualidade que eu passei para ele? Lógico que não. Ele vai falar assim, então, ei amor, foi no dentista, lá fui, e como é que ficou? Eles querem me cobrar 1.500 lá para deixar meu dente um pouco mais branco. Cara, a percepção que eu vou dar para a esposa, ou ao contrário também, para o esposo, nossa, mas 1.500 não, achei que eram uns R$200, não, melhor nem fazer. Só que lá na clínica, a Natália falou da tecnologia, falou do processo, falou do acompanhamento, de tudo que vai acontecer. O Adolfo chegou em casa e só falou para a mulher, R$1.500 lá o negócio. Cara, perdeu a venda. Perdeu a venda. A pessoa não vai conseguir trazer a mesma emoção, a mesma qualidade que você tem. Por isso que a gente tem que trazer o tomador de decisão junto para a reunião, junto para o agendamento.
E quando é o contrário? Natália, você é casada? Não. Não é casada, mas tem namorado? Noiva? Não, solteira. Tem problema. É. Vamos simular aqui que ela precisa tomar a decisão com mais uma pessoa. Com a mãe, com o pai, enfim. A mulher, normalmente, quando fala que tem 100% de autonomia, ela tem 100% de autonomia. Mesmo que ela seja casada. Por quê? A mulher, ela vai no shopping, compra a bolsa e depois avisa o marido. Então, até no caso da mulher, dá até para ela fala assim, não, eu tomo decisão aqui, só avisar o meu marido, beleza. Mas você pode sondar um pouco mais, se precisa de fato o marido estar junto, mas no final, fala assim, vamos lá, eu sei como é bem mulher, né? A mulher toma decisão sozinha, até ele vai se beneficiar, ele vai ver você com um sorriso mais bonito, né? Enfim, então você já consegue direcionar. Essa é a diferença de vender para homem e para mulher. Legal. Agora a gente vai para as consequências de ele realizar aquele procedimento. Consequências... Oi? Pode falar. Essa questão aí de trazer o tomador de decisões para negociação, ela é bem interessante, porque eu passo muito por isso. Tem muito paciente que vai na clínica, às vezes tanto homem quanto mulher, e quer falar, né, com o marido, com a esposa e tal. E às vezes eu tento fazer uma abordagem assim de tentar ver se a pessoa está disponível para ligar, só que nem sempre a pessoa tá, porque às vezes a pessoa está trabalhando. Sim. Às vezes a pessoa pode me atender ali junto com o marido ou com a esposa que está ali comigo em negociação, mas dependendo do que ela está fazendo, ela já não vai prestar tanta atenção em mim. Eu preciso criar essa conexão e nem sempre é fácil. Quase nunca. Só que também não deixa aquele paciente ir embora, cara, dificilmente. Às vezes ele não volta com a esposa, não volta com o marido. Então, você teria alguma dica aí para tentar fazer com que a gente encante o suficiente para quando acontecer isso, que a gente faça essa pessoa voltar, sei lá, alguma palavra-chave, algum encantamento, alguma coisa que a gente possa fazer. O que acontece? O ideal é que a pessoa, o primeiro agendamento já seja feito com o esposo, com a esposa, né? A pessoa foi lá e não está com o esposo. Eu cheguei lá, não estou com a minha esposa. Fui lá na clínica da Natália, não estou com a minha esposa. E aí você conversa comigo, aplica essas técnicas aqui e descobre que eu sou casado. Pô, legal, fui você casado e tal. Pô, tua esposa precisa participar aqui dessa consulta aqui para ela tomar a decisão junto com você? Ele falou, olha, não precisa, mas eu vou conversar com ela, tal, não consegue vir e tal. Legal. O que vai acontecer? Você vai fazer a venda sabendo que você não vai fechar na hora. E já fazendo um acordo final, que o próximo passo é você já sair combinado qual que é o próximo passo. Normalmente acontece o que, Natália? A pessoa sai, primeiro, que você não fez a pesquisa ali de autonomia de decisão. Normalmente, não estou falando que você não fez, mas que você não faz, mas normalmente as pessoas não fazem. Aí no final a pessoa fala, então, preciso falar com a minha esposa. Ah, bacana, então, legal. Então, aguardo, qualquer coisa estou à disposição. E fica sem marcar a próxima reunião, fica sem pegar o telefone ali, mas daí fica aquele vendedor chato, né? E aí, vamos fazer, não sei o que, será que eu vou incomodar? Fica todo aquele processo ruim de ser feito, né? Que nenhum vendedor e ninguém que está comprando gosta. E aí o cara olha lá pro telefone, é a Natália lá da clínica, não vou atender, ixi, não quero, o cara fica fugindo. Quando acontece a situação, eu cheguei aí na tua clínica, não estou com a minha esposa, ela não consegue vir, o que eu vou vender para ela? Eu posso apresentar tudo, fazer exatamente igual, só que eu vou vender para ela o próximo passo, deixar combinado com ela, fazer um acordo com ela, olha, caso tudo dê certo para você, a única coisa que vai faltar é a gente conversar com a sua esposa, tá? Vamos deixar agendado já para a gente conversar com a sua esposa? Essa reunião pode ser até via Meet ou até por telefone, ou quando que eu posso te ligar amanhã, você prefere que eu te ligue amanhã no período da manhã ou à tarde? Porque falar com a esposa, gente, leva 5 minutos, não precisa, me liga daqui semana que vem. E aí eu vou, na técnica dos 7 passos, eu vou mostrar para vocês como realizar isso aqui, tá? Então, o meu objetivo quando a esposa não está para que ele retorne, para que eu ligue para ele de novo, é deixar já combinado qual vai ser o próximo passo. O próximo meu passo vai ser eu te ligar às 9 horas? Legal, então já está combinado.
E aí no final eu falo assim, pode falar, Adolfo. Ô, Felipe, eu usei uma técnica uma vez e funcionou muito comigo. Eu acho que pode até ajudar a Natália, porque mudou minha perspectiva lá. As minhas clientes, mulheres, são as que mais justificam que tem que falar com o marido. E minhas clientes são 40 mais. Eu atendo um público 40 mais, que eu sou especialista em implante, prótese. E assim, quando elas falam, muita gente até hoje fala, olha, eu vou falar com meu marido. Aí eu peço permissão para ela, olha, você consegue pedir uma permissão para ele agora para eu mandar algum conteúdo que já é uma projeção do orçamento. E aí eu consigo mandar um áudio para ele. Legal. De 10 propostas que a gente faz, umas 8, quase 90% ela, claro, assim, desde que ela ficou encantada com a própria plano de tratamento, né? E aí ela fala com o marido na minha frente, olha, o doutor vai mandar, assim, algumas coisas para você falando do meu tratamento. Aí ele vai ouvir da minha boca a venda e eu mando um antes e depois de alguns tratamentos parecidos. Eu já faço uma pré-venda para ele e convido ele para vir, não falo em valor para ele. Perfeito. E assim, aí ele vai sim, porque eu despertei o interesse. Porque se ela falar, Felipe, igual você falou, ela traduz do jeito dela. Seria tipo não um material totalmente genérico, mas uma coisa pré-pronta, um pós, um antes, um depois, um áudio seu explicando mais ou menos o tratamento dela e algumas... Dependendo da questão que eu tive com a cliente, eu mando um simples áudio. Oi, tudo bem, fulano? A sua mulher está aqui comigo, ela falou com você sobre essa permissão. Eu queria muito a sua presença para você entender a necessidade dela. A gente quer muito ajudá-la a realizar o sonho dela. Então eu preciso muito que você venha aqui. E funciona muito bem. Perfeito. Porque se ela falar, Felipe, você tem razão. Se ela falar, E outro ponto, gente. Legal a contribuição aí, Adolfo. Outro ponto. Quando a mulher chega ali, bacana, Natália, eu sei que você precisa conversar com o seu esposo, mas deixa eu te perguntar. O seu esposo te incentiva a realizar esse procedimento, a cuidar da sua saúde? É outro ponto. Ele te incentiva. Com certeza a esposa vai falar, não, ele me incentiva, legal, bacana. E aí, quando termina a apresentação, eu vou falar o seguinte, Natália, eu sei que a gente conversou já, tá? Que você precisa tomar essa decisão com seu esposo, apesar de ele não poder estar aqui. Eu quero entender o seguinte, se dependesse 100% de você, se a autonomia fosse 100% sua, você começaria esse tratamento hoje ou não? Pô, Felipe, começaria. Não, ficou tudo certo, gostei, só preciso falar com ele mesmo. Legal. Então vamos lá, Natália. Você sabe, né? Uma mulher casada, quando quer algo do esposo, ela sabe convencer ele mais do que eu poderia convencer ele, né? E aí, como você já tem... Por isso que tudo que nós fazemos, a gente vem conversando esses 3 dias, é uma ponte de ligação. Você não tem como chegar nesse nível de relação, de conexão com a pessoa, se não foi construído antes, pensando genuinamente na pessoa, tudo que a gente já falou até agora. Então, quando eu chego nesse final, eu já estou tão conectado com ela que eu posso quebrar o gelo e falar assim, bom, você sabe que agora é a tua parte de convencer o seu marido, né? E é quase impossível uma mulher não conseguir quando ela de fato quer. Pô, daí fica muito mais fácil. Você chega no fechamento sem aquela pressão, sabe? Parece que a pessoa... Acontece muito isso em processo de vendas consultiva. A pessoa, ela passou a reunião inteira sorrindo, brincando, trocando ideia ali, conversando. Chega para falar de valores, forma de pagamento, parece que fica aquela tensão, né? Aquele negócio sério. Agora não posso me mexer. Não. O processo se você faz um passo a passo no processo de vendas, o fechamento, a hora de falar valores, é a cereja do bolo, só vai vir complementar tudo que você já está construindo. Você já antecipou objeções, já contornou. Então, para isso que nós estamos fazendo também toda essa etapa. E aí, perfeito, Natália, conseguiu contribuir aí? O Adolfo também, todo esse conteúdo? Show. Pode falar. Sim. Legal. Pode falar, Adolfo. Complementar bem rápido aqui para a gente seguir. Serve também, Felipe, para filtrar as objeções falsas, né? Porque as imaginárias, né, que a gente comentou isso, ontem. as imaginárias, né? Que às vezes a senhora fala assim para mim, não, ele está ocupado, agora não, depois Exato. eu em casa. Aí eu já sei que a minha venda não foi boa, eu fui incompetente na venda,
ou em algum momento por algum motivo que ela não falou a objeção verdadeira, não vai comprar de mim. Exato, perfeito, é isso mesmo. E aí o objetivo nosso é, quanto antes eu descobrir as objeções reais e as objeções imaginárias, antes eu vou contornar essas objeções e chegar com um fechamento tranquilo, um fechamento leve. Então, legal, falamos sobre autonomia, agora a gente vai para as consequências positivas. As consequências de ele realizar aquela determinada ação. Você já se imaginou o que vai acontecer quando você finalizar esse procedimento, quando você estiver já com a tua autoestima, como que você se imagina com os seus dentes mais bonitos, com o seu sorriso mais bonito? Eu me imagino, né, com uma autoestima melhor, chegando sorrindo para todo mundo e tudo mais. Então você vai trazer a pessoa para o futuro. Certa vez eu ouvi um especialista dando uma aula sobre vendas e ele falava exatamente o seguinte, que todos nós, o que nós vendemos? Nós vendemos o futuro. Sempre a gente vende o futuro. Por exemplo, certa vez eu fui comprar algumas roupas para ir numa reunião. E quando eu comprei a roupa, o que eu estava comprando? Eu estava só comprando a roupa naquele momento. Eu estava comprando, imaginando como eu chegaria naquela reunião. Principalmente vocês. Você está vendendo ali a faceta para a pessoa? Não, eu estou vendendo uma faceta que deixa o dente branco. Não, você está vendendo o futuro dela. Quando ela chegar num casamento, quando ela for tirar foto com a esposa, tirar foto com os filhos, quando ela chegar na faculdade, enfim, quando ela chegar na casa dos netos, né, que o Adolfo falou que fala com 40 a mais, quando ela chegar no marido, na família. Então a gente está vendendo o futuro. E quando a gente fala sobre a continuidade dessa técnica aqui, falar das consequências, a gente vai falar sobre as consequências positivas dela ter realizado aquela ação, aquele procedimento, feito aquele serviço. E já a última letra, que é do BACI, são as implicações negativas. As implicações negativas servem para que ela lembre as dores que ela já passou por não ter resolvido esse problema. Felipe, mas você lembra como é a sensação de não poder sorrir numa foto? De não se sentir bem quando você está ali numa reunião, numa entrevista ou em qualquer situação? A gente está falando aqui sobre produto de odontologia, mas pode ser em qualquer área. O que vai acontecer, Adolfo, caso você não triplique suas vendas e continue pedalando para bater suas metas todos os meses? O que vai acontecer com esses vendedores que não estão conseguindo falar com novos potenciais clientes todos os dias? Cara, provavelmente eu vou ter que mandar eles embora. Então eu vou cutucar um pouco a ferida deles, mostrando as implicações negativas de não tomar aquela decisão. Gente, alguma dúvida aqui dentro dessa técnica GPCT-BACI? Não, tô tranquilo. Tranquilo? Show, podemos continuar, Adolfo? Tranquilo. Perfeito. Tranquilo. Show de bola. Então, agora a gente vai aplicar uma técnica de apresentação, tá? Uma técnica para você fazer uma apresentação. E certa vez em um treinamento tinha uma pessoa de clínica, dentista também, e ela falava o seguinte: olha, eu apresento normal, né? Eu falo do meu produto e tudo bem, né? A maioria das pessoas, quando são especialistas em alguma área de serviço, elas não têm uma técnica específica para fazer a apresentação, né? Aqui, dentro dessa técnica, você não vai aplicá-la de forma isolada de todas as outras. É uma continuação daquilo que a gente já tem visto, tá? Igual eu falei acho que na aula anterior. Não é que, por exemplo, eu vou usar a técnica Spin Selling. Eu falo assim: Adolfo aqui é meu potencial cliente, estou fazendo uma reunião com ele. Adolfo, olha, eu vou fazer a técnica Spin Selling, esse S que eu vou perguntar aqui é de situação, tá? Agora eu vou aplicar uma técnica de problema. Agora eu vou aplicar uma técnica de implicação em você, tá? Qual que são as implicações? Não, é uma conversa que você vai interagindo de maneira natural, mas por trás você sabe que existe um passo a passo. Então, nós vamos utilizar aqui uma técnica que chama técnica pastor, que você vai estruturar o teu processo de apresentação do teu produto, tá? Qual que é a técnica pastor? Eu brinco, né, que a técnica pastor é o seguinte: se você não está vendendo, ora para Deus que Deus vai te ajudar a vender mais, né? Essa é a técnica pastor. Brincadeiras à parte, também com siglas, a técnica pastor ela começa com a letra P falando exatamente de problema, tá?
Primeiro problema, quais são os desafios que a pessoa tem ali. Não vou me estender muito porque a gente já conversou sobre isso e aí eu vou para os 7 passos finais ali. Eu falo para a pessoa identificar os problemas que ela tem em relação à autoestima, em relação ao produto, ao serviço que eu vendo, e logo em seguida eu venho para o A, que é agitar esse problema, parecido com as implicações negativas, né? Eu vou cutucar a ferida ali para que a pessoa entenda que se ela não resolver aquele problema pode se tornar maior. E aí a pessoa fala assim, poxa, Felipe, eu não bato meta, sei lá, há 6 meses. Há 6 meses você não bate meta. Quanto que é o teu ticket médio? Ah, meu ticket médio é R$500. Normalmente falta quanto para você bater a tua meta? Ah, normalmente falta 10 vendas para eu bater minha meta todos os meses. Então quer dizer que você... E aí a maior parte dos clientes, né, dos potenciais clientes da Redrive, por exemplo, não sabem esses valores. Eles não colocam no papel, eles meio que deixam esquecidos. Então eu vou cutucar a ferida. Eu falei assim, então a cada 10 clientes, então você está dizendo que você deixa de ganhar ou perde R$5.000 todos os meses. Você falou para mim que não bate meta nos últimos 6 meses. Então nós estamos falando que nos últimos 6 meses você deixou de faturar R$30.000. É isso, Adolfo? Quando eu falo isso, o Adolfo, que é um dentista, que tem uma clínica um consultório, o Adolfo ele vai parar e vai se assustar. Por quê? Ele está na sua correria do dia a dia, ele não parou para fazer esse cálculo, ele até sabe, assim, no subconsciente dele, ele até sabe, tem essa informação, mas sabe aquele negócio, ó, não vou mexer aqui porque eu sei que está uma bagunça e eu não quero nem ver quanto eu estou deixando de perder, estou perdendo dinheiro. Então, quando eu trago isso aqui, eu falo assim, Adolfo, nos últimos 6 meses você perdeu R$30.000? Caramba, velho. E deixa eu te perguntar, se hoje você tivesse um produto, uma solução, que custasse R$5.000, ou custasse R$1.000, vou colocar aqui, custasse R$1.000 por mês, para você recuperar esses R$30.000 nos próximos 6 meses, você faria sentido para você? Você investiria? Olha só, aonde eu estou chegando. Ele falou para mim que nos últimos 6 meses, ou eu mostrei para ele, que nos últimos 6 meses ele perdeu R$30.000. Agora, eu estou perguntando para ele o seguinte, se você não fizer nada, nos próximos 6 meses, você vai perder R$30.000 também. Correto? O que eu quero perguntar para o Adolfo? Adolfo, você está disposto a investir R$1.000 por mês para você não perder os R$30.000 e para você lucrar pelo menos R$25.000 nos próximos 6 meses? Eu aumentei a referência dele. Só que quando eu chegar e falar da Redrive para ele, qual que é a referência que ele tem? Que custa R$1.000 por mês. E eu vou apresentar ele por R$397, R$500, metade do valor. Então fica quase injustificável ele não realizar aquele processo, não entrar nesse processo de vendas. Então o agito do problema é justamente para ele perceber o quanto ele está perdendo por não ter tomado essa decisão. E aí a gente vem para o S, lembrando que a técnica é pastor. Na técnica pastor, problema, agitar o problema, e agora eu venho com a solução. A solução, eu não consigo ajudar vocês. Por quê? Os especialistas na área de vocês são vocês. A solução é o quê? Eu fazer uma apresentação que o cara se apaixone pelo meu produto. Se apaixone pelo meu produto, pelo meu processo, pelo meu procedimento, por tudo aquilo que eu vou oferecer para ele. Só que ele ainda não sabe de valores. Então eu vou mostrar minha tecnologia, eu vou mostrar meus equipamentos, eu vou mostrar tudo que eu vou oferecer para ele para resolver aquele problema. Então vocês são os maiores especialistas na área de vocês. Aqui dentro da Redrive a gente tem, né, os nossos vendedores, os gerentes que são especialistas, e a gente mostra a ferramenta. Certa vez, isso já aconteceu não somente comigo, mas com vários vendedores já da Redrive, a gente apresenta a plataforma, apresentamos a plataforma, chegou no final, eu pergunto, fulano, deixa eu te perguntar, você tem ideia mais ou menos quanto custa você ter quanto que é um investimento mensal para ter uma ferramenta como essa? Eu já tive clientes meus que chegaram e falaram assim, poxa Felipe, eu acho que deve, sei lá, custar uns R$1.500. A referência do cara estava tão alta porque eu fiz uma apresentação boa, né, quase que perfeita, a referência dele foi lá em cima. Agora, se eu fizer uma apresentação mais ou menos, se eu fizer uma apresentação meia boca, que ele olha assim, cara, só vai deixar meus dentes brancos? Porra, deve ser, sei lá,
Os quinhentão, cara, minha apresentação vai lá embaixo. O meu valor de referência vai lá embaixo. Então, quando eu falo de solução, eu vou encantar o meu cliente com a minha apresentação. E junto com esse encantamento, eu vou trazer o T, que é de testemunhas, provas sociais. E aqui tem um macete para você fazer a prova social da maneira correta. Qual que é o macete da prova social? É eu apresentar provas sociais, testemunhas semelhantes a que o meu potencial cliente tem. Então, se eu for vender redrive para você, não adianta falar para ele assim, olha, Adolfo, a gente tem aqui uma escola de inglês que utiliza a ferramenta e dá super certo. A gente tem aqui uma academia que dá super certo também e que elas aumentaram suas vendas. Essa prova social é boa? É legal? Pô, é legal. Você vê que tem outros segmentos que utilizam a ferramenta. Agora, se eu falar assim, Adolfo, tem um cliente meu, cara, aqui em Curitiba. Há 2 anos atrás, eu abordei ele com a Redrive. A clínica dele estava atendendo 100 pessoas por mês. E aí eu apresentei a Redrive para ele. E agora, só de novos potenciais clientes, através da Redrive, ele tem 70 novos clientes todos os dias fazendo procedimento de implantação. E ele é bem parecido com você, cara. Olha a diferença. Cara, já gerou conexão e ele falou assim, poxa, se o Felipe conhece um dentista lá de Curitiba que fez o mesmo caso que eu e agora aumentou as vendas 70%, pô, comigo vai dar certo também. Então, quando eu vou com a prova social aqui, com a testemunha, são testemunhas parecidas, semelhantes com a pessoa que eu estou falando ali, com o meu potencial cliente. Fulano, ou o Adolfo falou que, né, atende mulheres acima de 40 anos. Marli, né, mulher com nome acima de 40 anos, vou pegar Marli, né, o nome mais antigo. Marli, dona Marli, deixa eu te falar, semana passada eu atendi a dona Maria. Ela veio aqui com essa mesma situação. Inclusive, isso, claro, gente, você nunca vai usar de mentira para fazer uma prova social. Mas por você atender muita gente, provavelmente você vai conhecer alguém que tem uma história parecida com aquela pessoa. Aí você vai lembrar na memória, eu lembrei da dona Maria. Ela passou aqui, ela também é vó de uma netinha de 2 anos, bababá. Ela veio aqui, fez tratamento, agora ela tá... Olha ela aqui, ó. Aí, né, até o Adolfo falou que manda foto lá do antes e depois. Olha ela aqui, ó, a dona Maria. Imagine a senhora assim. Gente, olha o impacto diferente de eu pegar a dona Maria, ela tá lá no meu consultório, diferente de eu mostrar a Natália com um sorriso lindo, que é bem mais nova. Então, eu tenho que trazer uma pessoa que se aproxima tanto na condição financeira, na idade, enfim, em todos os aspectos possíveis. Tá fazendo sentido aí, gente? O pessoal que está ao vivo aqui tem a vantagem que quase todo o treinamento está voltado para a área de serviço e para a área, né, de clínica, tá? Então tá fazendo sentido aí, Adolfo, Natália, Gleucia, show de bola, Natália, perfeito. Vamos lá. Continuando, agora que eu encantei esse cliente, agora que eu já fiz a apresentação, eu já apliquei aqui as provas sociais. O que eu vou fazer? Eu vou realizar a oferta. Eu vou mostrar para ela os valores que eu apresento, tá? Então, os valores que eu trabalho. E aí, logo depois dos valores, eu vou pedir para ela uma resposta, que é o CTA, o Call to Action. Eu vou pedir para ela tomar uma ação, tomar uma atitude no final. Então aqui a gente completa a técnica pastor. P de problema, agito do problema, solução, testemunha, já leio, Adolfo, oferta e CTA. Vamos ver. O Adolfo colocou aqui pra gente. Gatilho da aprovação social é extraordinário. Quando feito dessa maneira que a gente trabalha aqui, né, que provavelmente eu sei que vocês fazem assim também, ele dá um efeito extraordinário mesmo. Por quê? As pessoas, você já ouviu aquela situação, provavelmente você já ouviu, e é muito real, a gente já passou por isso. Você vai numa cidade onde você não conhece ali, por exemplo, estou aqui em Chapecó, eu vou no centro lá, eu quero comer, quero jantar, né? E aí eu passo ali numa rua que tem vários restaurantes. Um restaurante está super cheio e o outro está vazio. Em qual eu vou? Em qual você vai normalmente? Sempre tem um, né? Quando a gente tem turmas grandes ali de vendas,
eu pergunto isso, a pessoa sempre tem fala assim, não, eu vou no vazio, né? Legal, sempre tem que vai no vazio, mas a grande maioria, né? A maior parte vai no que está cheio. Você pensa assim, poxa, aquele ali está cheio, comida deve ser melhor, ou não deve ser tão caro, o atendimento deve ser melhor. Você olha para o vazio e fala assim, alguma coisa tem de errado nesse vazio. Ou não tem ninguém, ou é muito caro, ou é muito ruim a comida, ou o atendimento é péssimo, eu vou onde todo mundo está indo. É o efeito manada, por isso que a prova social funciona. Nós, apesar de sermos seres humanos ali únicos, né, temos pensamentos, né, a nossa digital é única, a gente tende a ter comportamentos coletivos também. Então, por isso que a prova social acaba fazendo muito sentido de ser utilizado, trazendo para uma realidade, quanto mais próxima do teu potencial cliente, do teu candidato, o cliente que está na tua frente, mais positiva será essa influência. Perfeito, gente? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. A gente falou sobre a técnica GPCT, a técnica 1, a técnica 2, a técnica pastor. Agora a gente vai vou mostrar para vocês um estudo de caso aqui, na verdade, apresentar para vocês uma metodologia de vendas aqui a WhatsApp utiliza. Né? Uma das técnicas que pode ser utilizada também, tá? Então, essa técnica aqui é utilizada quando o teu potencial cliente já está na tua mesa ali, né? Fazendo uma reunião contigo, você fez o agendamento, agora você vai fazer a apresentação do teu produto. E o primeiro passo, são 7 passos, tá? O primeiro passo é o passo da apresentação. E aí tem uma pegadinha nessa apresentação aqui. Por quê? Quantos personagens está eu e a Natália? A Natália vai vender para mim. Quantos personagens, quando tem 2 pessoas, eu devo apresentar numa reunião? Você fala assim, poxa, Felipe, tem 2 pessoas, eu preciso apresentar, são 2 personagens. Eu vou me apresentar e ela vai se apresentar. Meio que óbvio, né? Mas tem mais um personagem. Então, primeira pessoa a se apresentar é o teu potencial cliente. Você vai conhecer um pouquinho ele, sempre deixando ele falar. Segundo, você vai se apresentar. Então, a apresentação do vendedor. Perdão, gente. Apresentação do vendedor. E terceiro, a apresentação da tua empresa. Tem gente que esquece de apresentar a empresa. Só que aqui, gente, são 4 passos. Se fosse vocês, anotaria esses passos, tá? Foi assim que o Flávio Augusto ficou rico, milionário, bilionário. Mas, até o 4º passo aqui, ó, eu vou falar os 7 passos. Até o 4º passo, o modo vendedor está off, está desligado. Eu não estou vendendo, apesar de estar vendendo, mas eu não estou dando a impressão que eu quero vender a qualquer custo. Parece uma conversa despretensiosa. Inclusive, não sei se vocês utilizam, mas tem muito vendedor que usa pasta, né? Vou apresentar aqui nosso portfólio, vou apresentar aqui e tudo mais. Inclusive, gente, esse material aqui, ó, eu vou enviar para vocês no digital, tá? No presencial a gente tem esse material aqui, eu vou enviar para vocês lá no grupo, no digital, quem está aqui gravado também, tá? Mas normalmente um vendedor, ele tem lá um portfólio, né? Olha aqui os nossos planos, enfim. Nesse momento aqui que eu estou conversando com a pessoa entrou na minha sala, entrou numa reunião Meet, eu vou deixar um modo off, eu não vou apresentar isso aqui para ela. Eu vou deixar fechado, eu vou deixar dentro da gaveta, mas eu não vou apresentar. Por quê? Eu não quero dar a impressão que eu quero vender a qualquer custo, como a gente já disse anteriormente. Então, legal. Primeiro passo é a apresentação. Segundo passo, qual que é? É a conexão. Conexão. Eu preciso achar um ponto de ligação. Eu preciso achar algo que eu me conecte com aquela pessoa. O Adolfo, você tem filhos, Adolfo? Você falou para mim que tem filhos, né? Um de 17 e um de 19, 19 e 17, né? Isso. Legal. Quando que eu fiz essa pergunta para você, Adolfo? Você lembra? Foi no primeiro dia. No primeiro dia. Por quê? Eu quero encontrar um ponto de ligação. E o que eu falei para o Adolfo? Pô, Adolfo, que legal, cara, eu também tenho 2 filhos. Tenho um de 11 e um de 6. A gente já se conectou de alguma forma. Pô, ele é pai, eu também sou, cara, ele já é pai há mais tempo, então tá na adolescência. Inclusive, depois a gente falou sobre a fase de namoro, de gostar de uma menina e tudo mais.
eu já me conectei. Eu já não sou um estranho para ele, um vendedor que quer só tirar algo dele. Lembra da história do Chuck? Tirar a bolinha lá da casinha do cachorro? Não, eu sou alguém semelhante. Sou um pai que também tem 2 filhos. Pô, bacana. Aí se o Adolfo não tivesse filho, eu ia fazer algumas perguntas até encontrar algo em comum. É muito mais fácil, e o ser humano, ele sempre vai comprar de alguém que ele se identifica semelhante. Então, essa parte de conexão é extremamente importante para que a pessoa fale assim, poxa, a Natália é minha amiga. Nossa, Natália, você estudou aonde? Pô, que legal. Isso pode ser conectado às vezes com a roupa da pessoa, com o celular que ela usa, com o uniforme que ela está. Enfim, sempre vai ter algum ponto de ligação que faz você se conectar com a pessoa. Seja nos gostos, no que ela faz no momento de lazer, aonde ela sai. E com todas essas perguntas aqui que a gente fez, objetivos, planos, desafios, com certeza você vai encontrar algum ponto de ligação e fazer conexão com ela. Obviamente que aqui, e vocês aqui que estão ao vivo, fazem a maior parte das vendas de vocês presencial. A pessoa vai lá fazer a consulta, então você tem poucos pontos de referência. O teu ponto de referência é aquilo que ela fala. Mas se você que vende, por exemplo, um imóvel, né? Vende imóveis, vende carro, e você vai até a pessoa, vai até a casa, vai até a empresa da pessoa, quando você chega no escritório dela, na casa dela, você vai encontrar alguns pontos. Pô, eu encontrei aqui que eu tenho um violão aqui. Eu tenho um xadrez aqui em cima do meu escritório, um jogo de xadrez. Cara, pô, você joga xadrez, que legal, também jogo. Já encontrei um ponto de referência. Tem um violão, você toca. E aí a gente já vai, um time, né? Só tem que tomar cuidado para às vezes não fazer alguma brincadeira. O cara chegou no consultório, né? Você vai falar de time, um homem ali vai falar de time, e aí o cara torce pro Corinthians, você fala do Palmeiras, né? O certo é o vendedor torcer pro mesmo time que o potencial cliente, né? Por exemplo, o Daniel é gremista. Eu vou torcer pro Grêmio se eu for vender alguma coisa para ele, né? Falei que o Daniel é gremista porque ele é colorado, né? Se eu for falar assim, pô, e o Colorado, cara, o cara já vai ficar meio... Se o cara for muito, muito fanático, né? O cara já lá, vai passar no RH amanhã, o Renato falou. Mas é isso. Num processo de vendas, não, aqui ó, você pode ver, gente, aqui ó, na Redrive, eu estou no Centro Tecnológico de Inovação na Redrive. Redrive é tudo vermelho, é incrível. Então, se tiver alguma coisa azul aqui, tá errado, né? Até a caneta aqui é vermelha, ó. Até a caneta é vermelha, gente. Então, para você ter uma ideia. Só que eu preciso me conectar com essa pessoa. Então, eu vou no consultório. Eu estou fazendo uma reunião via Meet. Tem muitas clínicas que fazem hoje uma pré-consulta, um atendimento via Meet, até a pessoa chegar no consultório, para economizar tempo e recurso também, né? Eu estou no escritório, abriu ali a câmera, eu encontro algum ponto de ligação, eu vou fazer. Vou dar um exemplo para vocês, que eu sempre faço, para quem faz reunião online, esse ponto de conexão é infalível. Eu fiz aqui dentro da nossa reunião também, no primeiro dia, inclusive. Esse aqui sempre dá certo. Eu devia ter falado isso em uma das técnicas que deve ser a primeira a ser utilizada. Se você esquecer tudo que... Felipe, não anotei nenhuma aula até agora. Essa técnica é a principal que você deve anotar. E se você fizer somente isso, você já vai aumentar as suas vendas de maneira muito significativa. Qual que é o primeiro objetivo de qualquer vendedor? Você sabe, gente, qual que é o primeiro objetivo de qualquer vendedor? Quando a pessoa chega na tua frente, você vai conversar com ela, alguma coisa assim? O que vocês... Não tem certo e errado, tá? Mas o que vocês arriscariam a dizer? Qual que é o primeiro objetivo de qualquer vendedor que chega ali falar com um potencial cliente? O que você acha? Eu acho que é criar conexão com ele, entender o que ele está procurando, né? E criar uma conexão em seguida. Perfeito. Também. E tem um ponto para você, tá certo, tá, Natália? Mas tem um ponto um pouco mais fino, vamos dizer assim, que faz você se conectar, que eu sempre utilizo e que sempre vai dar certo. O primeiro objetivo do vendedor é fazer o teu potencial cliente sorrir. Essa é o primeiro objetivo, fazer o teu potencial cliente sorrir. E não é dar gargalhada, é contar uma piada. É mais fazer aquele momento sadia, né? Abrir o coração. Por quê? Pode falar, Adolfo. Não, eu ia só complementar mesmo o que a Natália disse você. Eu também busco muita semelhança nas histórias com eles, né? Exato. Os clientes.
Perfeito. Isso é legal, que acaba dando um sorriso mesmo. Sempre quando você faz a pessoa sorrir, o que acontece com o ser humano? O ser humano, quando ele sorri, ele abre a alma. E quando ele abre a alma, tudo que ele começa a ouvir, ele começa a receber de maneira mais aberta. Diferente. Mais positiva, né? Mais positiva. É mais fácil de criar essa conexão. Exatamente. Por exemplo, se eu estou numa reunião aqui e eu estou de braços cruzados assim, ó, estou aqui, ó, ou com a cadeira para trás, aqui olhando para trás, o que eu estou dando a entender? Pô, esse assunto tá chato, esse assunto não estou concordando com esse assunto. Quando a pessoa está de braço cruzado, tem algo que está incomodando ela. Ou ela está com muito frio, mas normalmente algo está incomodando. Se você for ver numa palestra, a pessoa que está com os braços fechados, ela não está aceitando alguma informação que está vindo. Então você recebeu a pessoa na tua clínica, na tua loja, numa reunião via Meet, qual que é o primeiro passo? Fazer a pessoa sorrir. E qual que é a técnica que eu utilizo e que se você utilizar, você sempre vai fazer a pessoa sorrir? Eu utilizei com eles aqui para abrir nosso primeiro dia. Ô Adolfo, tudo bem? Deixa eu te perguntar, você é de onde, cara? Eu sou de Goiânia. O que eu falei? Eu lembro até hoje, né? Foi segunda-feira, mas eu lembro certinho. Falei, cara, Goiânia, pô, cidade vizinha minha aqui, cara, pertinho de mim. Aí você falou, você fala de onde? Eu falo de Curitiba. Aí deu uma sorrida, pô, e aqui tá frio. A melhor estratégia para você fazer um quebra-gelo, claro que se for uma reunião online, né? Não adianta você estar na mesma cidade que a pessoa, você fala, você é de onde? Sou daqui, né? Tô aqui mesmo. Então não adianta. Mas se for uma reunião online, a melhor estratégia é você perguntar de onde que ela é. E de onde ela for, você faz um quebra-gelo ali, né? Você vai fazer esse ponto de conexão. Isso sempre dá certo. Por quê? A pessoa gosta de falar da cidade dela, gosta de falar de onde ela mora, gosta de falar dela. Eu tô em Curitiba, mas eu nasci lá na Bahia. Pô, que legal. E quanto tempo? E aí, a primeira estratégia é fazer a pessoa falar dela. Quanto tempo que você saiu da Bahia e veio para Curitiba? O que isso tem a ver com vendas? Com a minha venda da Redrive. O que isso tem a ver com a minha venda do meu plano, do meu serviço, do meu produto? No mesmo tempo que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Porque eu estou me conectando. E quanto mais eu me conectar, mais fica forte esse elo de reciprocidade também. Hoje a gente fala um pouco sobre gatilhos mentais e aí a gente fala sobre reciprocidade. Por quê? Eu estou entregando tanto para você, eu estou te agradando tanto que vai ser muito mais fácil eu entregar algo para você também. Já que você me deu um atendimento tão bom, já que você me ajudou, já que você me deu dicas, já que você me orientou, seria injusto da minha parte não fechar com você. Então, a reciprocidade vem e te dá retorno. Então, esse é o ponto de conexão. Apresentação, conexão. E aqui, existe um termo que é usado nessa técnica de vendas que se chama pré-speech. É bem antigo esse termo. Mas o que é o pré-speech? Eu já falei isso aqui em outras técnicas. Mas pré-speech é fechar os caminhos que o teu potencial cliente pode fugir. E aí, uma das formas de você fazer isso é você mapear as principais objeções que você recebe. É falta de tempo, é falta de dinheiro, é porque não encontrei nenhuma clínica ainda que me atendesse, é muito caro. Enfim, existem diversas opções ali, né? Diversas objeções. Eu vou viajar. Eu financiei meu carro, financiei minha casa, estou com um orçamento totalmente comprometido. Enfim, o pré-speech é fazer uma avaliação onde que o teu cliente pode fugir. Quais são as principais objeções? E agora eu vou falar o seguinte para o Adolfo. Adolfo, deixa eu te falar, antes de eu te explicar um pouco melhor sobre o nosso plano aqui, sobre o nosso procedimento, deixa eu entender o seguinte, qual que é o maior empecilho de você realizar esse procedimento agora? Tá? O que pode te impedir? Eu vou até te ajudar, tá, Adolfo? Normalmente, o que impede os nossos clientes de realizarem o processo aqui conosco? São algumas objeções que acabam acontecendo, tá? Primeiro, em relação a preço, a pessoa acha que está muito caro, está fora do orçamento. Segundo, falta de tempo, a pessoa quer fazer o procedimento aqui comigo, quer comprar o nosso serviço, mas não tem tempo, né? Está na correria do dia a dia, está trabalhando, está estudando e não tem tempo. E terceiro, ela não encontrou ainda um especialista, um dentista que atendesse, uma empresa que atendesse as necessidades dela.
qual que é o teu caso? Ah, então, Adolfo, então, Felipe, cara, é falta de tempo, cara, correria, não consigo parar. E vai deixar ele falar. Vai deixar ele falar as objeções, e aí vai vir objeção imaginária, vai vir objeção real. Provavelmente, se você fez essa conexão e fez essa pergunta para ele, vai vir as objeções reais. Ele falou assim, falta dinheiro, cara, tá apertado e tal. E aí, qual que é a estratégia aqui? Eu mostrei os caminhos que ele pode fugir, né, aonde ele pode contornar. Já falei para ele, a maioria dos nossos clientes fogem por esse caminho, né, porque por causa de dinheiro, por causa de tempo e tudo mais. E agora eu vou falar para ele, eu chamo, né, essa parte do cenário perfeito, a técnica do cenário perfeito. Vamos fazer o seguinte, Adolfo, vamos imaginar um cenário perfeito, vamos ser 30 segundos aqui extremamente positivos. Vamos imaginar uma vida que não tem problema, que tudo dê certo. Parte financeira, tudo ok. Parte de tempo, excelente, vai dar certo, se encaixa no seu tempo. A parte de encontrar um profissional que te atenda na tua expectativa, que seja de confiança. Um cenário que tudo dê certo. Se você encontrar esse cenário, que tudo dê certo, que tudo se encaixe, você está disposto a começar esse tratamento hoje? Ou mesmo que tudo dê certo, você fala assim, Felipe, mesmo que tudo dê certo, eu vou começar só daqui a 6 meses. Qual que é o seu cenário? E vai deixar o Adolfo falar. Provavelmente, ele vai falar assim, não, se tudo der certo, se tudo se encaixar, tem que ver a questão do dinheiro, né? Normalmente a pessoa está preocupada com o dinheiro, tem que ver a questão do dinheiro. Acho que eu vou começar assim, tá? Legal. Então, se tudo der certo, você está disposto a começar agora. Tem mais alguma coisa que está te impedindo? Fora a questão financeira, tem mais alguma coisa? Sei lá, você vai viajar, vai ficar 6 meses fora do país e aí você não vai conseguir realizar todas as sessões, você não vai conseguir dar atenção para a tua equipe comercial, vai para a chácara lá do seu tio, vai ficar 3 meses sem internet, tem alguma coisa? Não. Se a questão financeira se encaixar, eu começo agora. Legal. O que eu estou fazendo aqui? Lembra que eu falei que até o passo número 4, eu estou com o modo vendedor off, está desligado. Aqui é uma conversa despretensiosa, a gente está conversando. Não, mas eu ainda vou pensar, ainda tenho que ver nos concorrentes. Não, fica tranquilo, não quer dizer que você vai fechar comigo, tá? O que eu quero entender? Eu quero entender se você encontrar um especialista na minha área. Pode ser eu, pode ser o meu concorrente, pode ser uma outra empresa. Mas se tudo der certo, você está disposto a começar hoje? Legal. Então, eu antecipei todas as objeções, e se ele trouxer uma objeção que não, ele fala assim, se tudo der certo, eu não vou fazer agora, porque, sei lá, eu financiei meu carro, o meu orçamento está 100% comprometido. Caso ele faça isso, você vai tentar contornar essa objeção, e se não for possível, você vai finalizar a tua reunião. Mas você vai saber que não tem como contornar todas as objeções. As objeções que são possíveis contornar são objeções imaginárias. Se o cara fala assim, olha, minha avó acabou de ir para o hospital e eu não vou conseguir fazer nada, eu só estou pesquisando. Ok. Mas mentalmente, gente, por que esse processo ele é saudável? Porque ele já tira a pressão, já no 4º passo, no começo, isso aqui, esses 3 passos aqui, em 10 minutos, 15 minutos, quando você está começando, você já faz eles. E aí, você não gasta meia hora, 40 minutos para descobrir que no final ele não vai fazer. E você como vendedor, pensa agora, a gente está com um gerente aqui, a gente está com o dono do negócio, mas pensa no teu vendedor. Ele faz 10, 15 atendimentos por dia. E ele precisa bater a meta, porque você cobra ele de bater a meta. E ele leva 40 minutos, 50 minutos para ouvir um não. Não vou fazer. O que seria mais inteligente? Já que eu vou ouvir um não, eu quero ouvir o sim. Mas já que eu vou ouvir um não, eu quero ouvir ele em 15 minutos. Eu quero ouvir ele em 15 minutos. Eu não vou ouvir ele depois. Então isso aqui, para o vendedor, é saudável. E se ele decidir continuar a reunião, eu vou fazer a apresentação inteira e tal, eu já sei que esse cliente eu não vou fechar agora. Eu vou colocar aqui no meu follow-up, no meu acompanhamento, e eu posso fechar ele daqui 2 meses, 3 meses, daqui 1 mês. Mas eu continuo. É diferente quando eu estou pensando que eu vou vender para o cara. Nossa, aqui ó, o cara quer muito, ele quer. Chega no final, ele fala assim, então, eu vou pensar, daqui 2 meses eu te ligo.
É saudável esse processo aqui ou não, gente? Não. Esse processo de deixar o vendedor ouvir no final não é saudável. E esse processo de... Oi? É tóxico, né? A gente se mata ali, gasta toda a lábia pra ouvir um não. Já que vai ouvir não, ouve em 15 minutos, ouve em 10 minutos. Não deixa, por isso que eu falei, gente, o fechamento, ele é a cereja do bolo. O fechamento, ele é onde tem menos objeções. Por quê? Porque você já fez tudo antes. Então a gente está, se você que está ao vivo aqui, principalmente, está assistindo essa aula e não está anotando, você está cometendo um erro que pode custar a vida, brincadeira, mas um erro gravíssimo, gente. Ou no mínimo, se você está ao vivo e não está anotando, assista de novo a aula para anotar tudo de novo, tá? Porque isso aqui, gente, é extremamente salutar, é extremamente saudável para o vendedor e é um processo que dá resultado. Então eu estou no passo número 3. E agora eu vou para o passo número 4. O passo número 4 é um combinado de transparência, é o CT. Combinado de transparência. Eu acabei de fazer o pré-speech com o Adolfo. Falei, Adolfo, num cenário perfeito, está disposto a começar esse processo hoje? O Adolfo falou, tá. Então, Adolfo, deixa eu te explicar o seguinte, Adolfo. Eu até tinha comentado com você, né, mas eu quero fazer um combinado contigo. Eu trabalho somente com adultos, somente com homens adultos, somente com empresários, executivos, enfim. E o homem, cara, eu sou homem também, né, cara? Ele é protelador, ele sempre deixa algo para depois, sabe? Você é casado, acho que tem uma brincadeira que as esposas falam assim, né? Pô, amor, não deixa eu não preciso ficar, você não precisa, né? Você fala para tua esposa, não precisa ficar lembrando a cada 6 meses que eu preciso consertar o chuveiro. Eu vou consertar. O homem sempre acaba deixando para depois, ele protela e tudo mais. E o homem também, ele tem vergonha, cara, por incrível que pareça, de dizer não. A mulher não, a mulher já fala não, e aí você pode usar essa fala e adaptar para os dois lados, seja você atendendo uma mulher, seja você atendendo um homem. Fazer o comparativo aqui com o homem, a simulação. Então o homem, Adolfo, ele é protelador, cara, e ele não gosta de dizer não. E aí ele dá uns nãos disfarçados. Sabe o que é não disfarçado? Vou pensar, preciso ver na minha planilha, eu vou falar com a minha esposa, preciso ver com o meu sócio. Tudo isso aí, cara, é um não disfarçado. Quer ver o seguinte? Quer ver? Só para você entender? Isso eu falo durante a venda, tá, gente? Adolfo, quanto tempo você é casado, Adolfo? 4 anos. 4 anos. Quando você casou, Adolfo, se na hora lá que o pastor, o padre, te perguntasse assim, ó, Adolfo, você é de livre e espontânea vontade que você quer casar com a... Como é que é o nome da sua esposa? Lidiane. Com a Lidiane? Se ele te perguntasse isso, ou perguntasse para ela, né? Lidiane, é de livre e espontânea vontade que você quer casar com o Adolfo? E ela falasse o seguinte para você. Então, padre, pastor, eu vou pensar e até amanhã eu respondo. O que ela estaria falando para você, Adolfo? Está em dúvida ainda. Ela estaria falando um não, bem claro, bem alto, assim, ó. Não, eu preciso ver na minha planilha se eu tenho orçamento para casar com essa pessoa. Ela está falando um não, obviamente, por quê? Tudo que não for um sim bem claro, um sim grandão, cara, sim, eu quero, eu vou fazer, é um não disfarçado. Então, Adolfo, eu quero fazer um combinado contigo, Adolfo. É um combinado da transparência. Eu ouço muito mais não do que sim, isso é normal para mim. Então, no final, eu vou fazer a apresentação para você logo depois desse combinado. No final, esqueci de pegar água, gente. No final, eu vou mostrar tudo para você, valores, tudo que você precisa saber. Inclusive, eu vou falar os valores do meu concorrente também, eu sei que você vai pesquisar, então eu já vou economizar o teu tempo, você não vai precisar sair daqui em outras clínicas, eu vou falar o que o concorrente faz de bom, o que tem de diferente no nosso trabalho. No final, se você não gostar de alguma coisa, seja do procedimento,
seja do valor ficar muito alto, ficar fora do seu orçamento, pode dizer um não para mim tranquilo, tá? Não tenha medo de dizer não. Eu vou ouvir, não vou ficar ressentido. A gente se conheceu e bola para frente. Agora, se tudo der certo, você gostar de tudo, tudo se encaixar, inclusive os valores ficar dentro do teu orçamento, você vai falar um sim para mim e a gente já vai dar entrada nos procedimentos. Você vai fazer o pagamento da entrada, você vai, né, daí cada empresa tem a sua forma de trabalhar, você vai assinar, vai preencher o contrato, vai preencher a planilha, vai passar o cartão e a gente já vai dar entrada no teu procedimento e já agendar tudo que você precisa fazer. Podemos fazer esse combinado, Adolfo? Podemos. Podemos. Se o Adolfo tivesse me respondido, pode ser, isso não é uma resposta de combinado de transparência. Isso é uma fugida. Não é sim. Pode ser, como pode não ser. Eu preciso arrancar. Se ele tivesse falado para mim, eu ia perguntar de novo. Podemos fazer esse combinado, Adolfo? Podemos. Então, da mesma forma, Adolfo, que a gente pode fazer esse combinado, caso eu perceba que eu não vou conseguir te ajudar, o meu procedimento não vai dar certo com você, eu vou falar para você, cara, que é melhor você procurar um outro profissional de uma outra área. Inclusive, por isso que eu vou fazer alguns exames agora para você. No caso da odontologia, falando aqui, mas a gente pode falar sobre, por exemplo, a Redrive. Olha, eu vou te apresentar a nossa plataforma aqui agora, tá? Vou mostrar tudo que você precisa. Inclusive, caso eu perceba que a ferramenta não vai te ajudar, eu vou fazer inclusive algumas perguntas para você, eu vou direcionar você para um outro profissional, um gestor de tráfego, uma agência de marketing, tudo bem? Combinado? Combinado. Ou seja, ninguém está vendendo nada até agora. Eu só estou fazendo o meu trabalho de especialista, de um consultor, de um profissional que vai direcionar ele para a melhor oportunidade. Claro que no final, a melhor oportunidade vai ser a minha. Eu vou fazer de tudo para que ele entenda que é a minha melhor oportunidade. E agora, eu já tenho a palavra dele falando assim, se tudo der certo eu vou fazer, e eu sei que no final fazer é pagar. Fazer é preencher, é passar o cartão, é dar entrada. Agora, qual que é a chance do Adolfo chegar lá no final e falar para mim assim, Felipe, gostei bastante, mas eu vou pensar. Fala para mim, Adolfo, ó, gostei bastante do teu produto aí, gostei bastante do serviço, mas eu vou pensar e te retorno. Eu gostei do seu produto, mas eu vou pensar e depois a gente se fala. Pô, legal, Adolfo, deixa eu te falar. Lembra do combinado que a gente fez, cara? Posso te perguntar, posso ser bem sincero com você? Esse vou pensar que você tá falando aí agora, é porque você não gostou de alguma coisa. Ou você tá falando um não pra mim e só tá com vergonha. Me explica aí, Adolfo. Eu vou fazer isso porque eu já tenho um combinado com ele. Não é algo pressionado, não é nada. Eu só combinei com ele. Só que por que ele combinou comigo, gente? Porque eu estava com o modo vendedor desligado. Afinal, eu não tinha falado do meu produto, não tinha falado do preço. Não adianta eu querer fazer o combinado no final. A hora que eu for apresentar o preço, ó, vamos fazer o combinado? Sim? Não. Aí não vai funcionar, porque ele sabe que você quer vender para ele. Por isso que no combinado eu faço antes lá, de forma despretensiosa. Então, até esse passo aqui, do combinado de transparência, que é o passo 4, eu estou com o modo desligado, modo off, modo vendedor desligado. Fiz o combinado de transparência, ok. Adolfo, vou te apresentar a minha solução agora. Agora vem o quinto passo, que é o speech. É apresentar. Aí eu vou encantar o meu cliente. O Adolfo vai fazer a apresentação dos procedimentos dele, a Natália do seu, a Gleucia do seu, eu do meu, você do seu, e você vai encantar o teu cliente. Como que eu encanto o meu cliente? O meu objetivo, no final, que o Adolfo, qual que é o objetivo do Adolfo em fazer a apresentação do procedimento dele para mim? No final, eu preciso estar pensando assim, claro que eu não vou dar essa expressão pro Adolfo quando eu estiver na frente dele como um cliente. Eu vou estar olhando com ele com cara de paisagem, eu vou estar olhando mais ou menos assim, pensando o seguinte, como que eu vou pagar esse procedimento? Porque tudo que o Adolfo está falando para mim, olha o equipamento desse cara, olha a especialidade dele, olha essa clínica,
olha essa loja, olha a tecnologia que eles usam. Cara, deve ser muito caro, eu tô lascado. Eu não vou conseguir pagar. E pior que eu tô gostando desse negócio. E eu tô pensando isso, eu não tô falando. E ele tá falando, eu tô me encantando. E no final, o Adolfo pergunta o seguinte, o Adolfo fez a apresentação e ele fala o seguinte: Felipe, de tudo que eu te apresentei, eu não falei o valor ainda, tá? Agora a gente vai para o 6º passo, fechamento. Fechamento. De tudo que eu te apresentei, quais foram as 2 principais coisas que mais te chamou a atenção? Adolfo, eu vou pegar a Natália aqui. Natália, pode falar aí? Posso? Vamos simular, Natália, que eu falei para você todo o procedimento de aplicação de faceta lá, tá? Que você faz aí. E aí, eu acabei de te falar tudo. Como eu não sei, você sabe o que eu te falei. Mas a pergunta que eu vou fazer agora vai ser o seguinte: Natália, de tudo que eu te apresentei até agora, de todo esse procedimento, tudo que eu falei para você que vai acontecer, quais são as 2 coisas que mais te chamaram a atenção, que você mais gostou? O fato de eu saber que eu vou ter um acompanhamento durante 6 meses. Acompanhamento de 6 meses. E o valor. O valor eu não falei ainda. Ah, o valor juntou para Não falei. Eu posso dizer que o antes e o depois que eu vi, né? O Porque antes e geralmente depois. a gente volta pro trabalho. Legal. E geralmente o que a gente vê, a gente gosta de comprar aquilo que a gente pode ver ou pegar. Né? Perfeito. O antes e depois. Então, eu comecei a técnica de fechamento, tá? O que eu estou fazendo? Por que eu não estou falando? Eu não falei o valor ainda. Quais são os 2 motivos de compra da Natália? Esses são os 2 motivos. Ela gostou do acompanhamento de 6 meses e o antes e depois que ela viu, do resultado. Cara, gostei do resultado, ficou extraordinário, vai ficar muito lindo em mim. Legal. Esses são os 2 motivos. Agora, o que eu vou fazer? É uma fórmula isso aqui, tá, gente? A fórmula é o seguinte: 2M mais C3, depois eu vou mandar um material com essa fórmula, mais B ao quadrado. 2M mais C3. 2 motivos. 2 motivos para a compra. 2 motivos que mais agradou ela, tá? Mais C3. O que é C3? É comparativo de 3 fatores. O que é comparativo de 3 fatores? Deixa eu te explicar, Natália. Vamos imaginar que eu sou especialista aqui. Existem clínicas padrão A, padrão B e padrão C. Por exemplo, você conhece uma clínica padrão A aqui na nossa cidade? Ela vai falar, clínica Glamour, a clínica Odonto alguma coisa. Padrão A. Elas atendem executivos de alto padrão, tá num bairro nobre da cidade, tudo bem. Clínica padrão B. Clínica X, clínica Y, clínica Z. Legal, são clínicas muito boas, né? De referência também na cidade, estão no centro da cidade, em bairros ali não tão nobres assim, mas que atende ali uma parcela da população já que tem uma profissão diferente e tal. E aí a gente tem as clínicas C, aquelas clínicas de bairro, né? Nada contra, mas é clínica lá que bem barato e tal, né? Mais acessível, mais popular, coloca assim. Dentro do que eu apresentei para você, Natália, né? Você não sabe o valor ainda, tá? Fica tranquila. Mas dentro do que eu apresentei para você de solução, tecnologia, né? De tudo que eu te apresentei aqui, aonde que você coloca a minha clínica, Natália? No padrão A, B ou C? Natália ficou off. Vamos ver, eu ponho. Vou falar que eu vou pôr na B. Na B. Legal, Natália. Show de bola. Na B. E aí, o que eu vou fazer, gente? Não vou interagir muito com a Natália aqui pra gente não prolongar. Mas qual que é o meu objetivo aqui? Natália, você tem noção de mais ou menos quanto que custa um procedimento como esse nas clínicas padrão A? Não tenho ideia. Na clínica padrão A, que é lá de alto padrão, nas clínicas de padrão A, custa em torno de R$5.000 para fazer cada placeta.
Eu estou dando umas referências aqui de um produto que eu não conheço, tá, gente? Mas só para vocês entenderem. Nas clínicas padrão B, gira em torno de R$ 3.500. E na clínicas padrão C, nessas mais populares, R$ 1.500, R$ 2.000, ou até mesmo, dando uma referência alta aqui, você vai encontrar até por R$ 400. Essa é a clínica fundo de quintal que a gente brinca, né? Essas clínicas que dá maior dor de cabeça. Qual que você acha que é o mais caro aqui, Natália? Normalmente a pessoa vai responder, mais caro é o padrão A, né? Pô, muito caro. Posso te falar bem a real? O mais caro, Natália, é as clínicas padrão C, D, F, G, Z. Sabe por quê? Porque o cliente, ele vai lá, paga R$ 400 por mês, ou né, por sessão, alguma coisa assim, e ele gasta às vezes R$ 3.000, R$ 4.000, porque ele fez 10 vezes essa sessão. E sabe o que aconteceu? Ele não teve resultado. Ele não teve resultado. Agora pensa comigo o seguinte. Aqui, Natália, você falou para mim que a nossa clínica está no padrão B. Eu concordo com você. A gente é uma clínica que tem uma tecnologia padrão A, consegue atender o público padrão B, e se uma pessoa de classe C quiser e for esforçada, ela consegue também, porque a gente atende muitas pessoas de bairros populares aqui da região. Pode ser. Se hoje fosse R$ 3.500, você conseguiria fazer esse tratamento conosco? Pô, 3.500 é apertado, né? Boa, tem que pensar. A pessoa, e aí quando você fala o valor, lembra que você está falando o valor lá em cima. Quando você fala o valor lá em cima, a pessoa já fica, dá aquela meio cutucada. Ela gostou, ela tá super dentro de você, mas agora com o valor surpreendeu ela. Que ela não esperava que fosse tanto. Tinha que pensar, né? Ver se encaixa e tal. Bacana. E se eu te falar que não vai ser esse valor, Natália? Ela vai dar um sorriso. Sério? Isso é técnica, gente, é prática. Eu vou fazer uma vez. Não, você tem que fazer 1.000 vezes para você ficar bom. Fala assim, Natália, deixa eu te falar. O valor do nosso tratamento, só que antes, lembra da fórmula? Estava esquecendo da fórmula já. 2M, 2 motivos para compra, C3, comparativo de 3 fatores, mais B ao quadrado. O que é o B ao quadrado? Agora eu vou falar para ela de 2 benefícios que ela vai ter por realizar aquele procedimento na hora. Além de tudo que eu passei para você, então, se na apresentação eu falei de tudo, eu guardo 2 bônus para ela no bolso, deixo 2 bônus escondidos. Além de tudo isso que eu falei para você, eu vou liberar para você 100% gratuito um acompanhamento de 6 meses. Digamos que você, além do acompanhamento de 6 meses, eu vou te dar uma sessão do sei lá do que. Vou te dar mais uma coisa, não sei do que X. Você vai dar 2 bônus para ela que já estava guardado, caso precisasse, e agora você vai falar assim, por você ter tudo dado certo, eu vou te liberar mais 2 bônus, mais 2 benefícios, mais 2 presentes, e aí você encaixa naquilo que você puder, tá? De acordo com os produtos que você tem aí. Então, eu fiz o comparativo, fiz os 2 motivos, agora